Vai dar para gravar 37 minutos. Bom, então vamos começar. Obrigada por vocês terem vindo. Vamos continuar. A gente hoje está no ato 4, a redenção realizada, a vinda do Rei Jesus. E hoje a gente vai conversar então um pouco sobre isso. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento aqui, por essas pessoas, cada irmão que está aqui, cada pessoa que vai assistir esse vídeo depois, que o Senhor possa de alguma forma falar o coração, que a semente possa cair em terra boa e gerar bons frutos, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, que não seja só teologia, nem informação aqui, mas que seja o Teu Espírito trabalhando em nós, Deus, trazendo a verdade e a realidade do Teu reino para o nosso coração, para a nossa mente e refletindo nas nossas atitudes também, Senhor. Molda, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa aprender mais do Senhor aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos recapitular essa caminhada que a gente fez até aqui, Então, a gente andou pelo Antigo Testamento todo, até agora. E aí a gente passou pela... Vamos ver se vocês lembram, vocês vão me ajudar, tá? O primeiro ato foi... O que a gente viu primeiro lá em Gênesis? A criação. Depois... A queda. Depois a gente teve a aliança com Abraão. Depois da aliança com Abraão, a gente teve os patriarcas, boa noite, Isaac, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaac, e o filho preferido de Jacó, José. Então a gente tem os patriarcas, criação, queda, aliança, patriarcas. Aí a gente tem a libertação do povo por Moisés, lembra? Aí a gente teve a conquista da terra com Josué. Lembra da música? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas. Então a gente teve a conquista da terra. Aí a gente teve um tempo dos juízes, que está lá em Samuel. Aí o povo clamou por um rei e Deus falou assim, eles querem um rei humano, eles vão ter um rei humano. E aí eles tiveram Saul, Davi e Salomão, o reino unido. E aí o filho de Salomão pesou muito a mão com o povo se rebelou e aí a gente teve o reino dividido. A Síria veio e pegou o reino do norte. A Babilônia veio e pegou o reino do sul. E aí a Pérsia pegou o povo que estava espalhado e permitiu que o povo voltasse para Jerusalém, desde que eles pagassem os impostos. A gente teve a reconstrução do templo com Zorobabel, a reconstrução dos muros com Neemias, e aí a gente teve a renovação da aliança, que eu contei para vocês que o povo achou os escritos perdidos lá da Torá, e eles releram as escrituras, e aí Deus renovou a aliança com esse povo em Esdras. A gente teve o período intertestamentário, que é o período do silêncio, Mas que não teve silêncio, que a voz dos profetas ecoou do povo. E a gente chega agora em Jesus. Então a gente está lá nos evangelhos agora. Os evangelhos que narram essa parte do ato 4, que é a vinda do Rei Jesus, eles são organizados pelos apóstolos que escreveram os evangelhos. Então a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Não significa que Mateus escreveu primeiro, Lucas escreveu depois, Marcos, João. Eles não estão organizados em ordem cronológica. Eles estão organizados da forma em que os fatos aconteceram, só que cada um deles teve uma visão da cena. Então, por exemplo, se vocês forem olhar para o julgamento de Jesus, que a gente vai ver mais à frente, cada um vai descrever essa cena
cena de uma forma, porque cada um está no ângulo ali daquela cena, tem uma perspectiva, tem a questão pessoal deles, né, com Jesus, tem a questão cultural. Então, cada evangelho tem uma nuance. Então, dito isso, a gente viu que Deus ele agiu, né, no Antigo Testamento com amor e com juízo com o povo de Israel. Só que Israel não cumpriu o papel dela, que era de ser uma nação vitrine para as outras nações. E o tempo todo os profetas vão falar que o povo precisa de um Salvador, precisa de um Messias, precisa de um ser humano que os reconecte com Deus de uma forma definitiva. E aí a gente vai ver que os evangelhos eles vão nos mostrar em várias passagens aqui, e o Gorrinho ele vai narrando isso muito bem, quando vocês forem vendo o ato 4, vocês vão conseguir observar isso, que todas as profecias do Antigo Testamento elas vão se cumprindo em Jesus. Mas que terra é essa? Que tempo é esse em que Jesus nasce e o que está acontecendo ali? A gente tem um povo que tem uma expectativa. Lembra que a gente viu que tinham 4 grupos religiosos lá no período intertestamentário? O Gorrinho vai explicar muito bem esses 4 grupos. Eu trouxe um resumo deles aqui, ó. São 4 grupos. E a gente vai ouvir muito essas palavras, ler muito essas palavras nos evangelhos. Que são os zelotes. Pedro era um zelote. E os zelotes, eles resolviam tudo na ponta da espada. Era um povo mais violento, mais rebelde. A gente tinha os saduceus. Os saduceus eram políticos demais. Eles faziam muitas concessões a Roma, em troca de privilégios e benefícios. A gente vai ter os fariseus, que defendiam a Torá veementemente, às vezes com muito amor, mas às vezes também com muita religiosidade. Eram muito fundamentalistas. A gente tinha os essênios, que acreditavam que os judeus eles tinham que viver separados da cultura, né, distante de todo mundo para não se misturar. Então eles defendiam a separação e a reclusão. E a gente tinha as pessoas comuns, eu não coloquei aí, mas a gente tinha pessoas comuns também, que não faziam parte de nenhum grupo, mas eram judeus que estavam vivendo a vida, confiando de que o Messias viria de alguma forma. Só que a gente tem um fio condutor entre esses 4 grupos. Que fio condutor é esse? Eles tinham aversão aos gentios, eles tinham aversão ao povo que estava fora da aliança, ao povo que não era judeu. E aí, Jesus ele nasce e ele está lá na Galileia, a gente vai ver a caminhada dele, né, pela Galileia, Samaria, até chegar lá em Jerusalém. Jesus ele vai adotar qual caminho? Será que ele vai satisfazer algum desses 4 grupos? A gente sabe que não. Que Jesus ele escolhe o caminho do amor e do sofrimento. E a gente sabe disso porque os evangelhos registraram isso para nós, com detalhes. Então a gente tem várias cenas aqui em que temos muitos detalhes e que só uma pessoa que estivesse ali testemunhando tudo aquilo poderia trazer um detalhe tão específico, né? Como aquela cena lá em que Jesus está dormindo no barco com a cabeça recostada em um travesseiro. Se fosse uma pessoa que estivesse inventando uma história, ela não ia se ater a esse detalhe. Mas como é uma pessoa que está ali na cena, ela consegue trazer esses detalhes. Então, os evangelhos são os relatos fidedignos que a tradição, que a história da igreja encontrou, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles encontraram essa sinergia entre os evangelhos e por isso eles estão aqui. E aí, para a gente, né, que faz parte de uma teologia reformada, são esses evangelhos que a gente abraça, né?
A Igreja Católica Romana abraça esse e mais alguns outros, né? Mas a nossa tradição reformada, a gente vai abraçar esses 4 evangelhos. E o que tem nesses evangelhos? Em Marcos, a gente vai ver que ele vai começar a história do seu evangelho em João Batista. Quem trouxe a Bíblia e quiser abrir, em Marcos 1, vai estar lá assim, ó, João Batista prepara o caminho. Então Marcos ele já está lá à frente na história, ele já começa com João Batista, o primo de Jesus, filho de Isabel, irmã de Maria. Mateus, ele vai começar relembrando Abraão, relembrando um pouco da genealogia lá de Israel. Lucas, ele vai começar um pouco mais atrás, lá em Lucas 3, 23, a gente vai ter a genealogia de todo Israel, mas ele ainda vai além, chega em Adão e chega em Deus. Em João, a gente vai começar uma época antes de todas as coisas, antes da criação. Em João, a gente vai ter que, em João 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. João vai lá na eternidade. Então, como eu disse, cada um vai apresentar Jesus por uma ótica, mas eles todos vão estar falando da mesma história. O nascimento de Jesus é o ápice do drama das Escrituras, é o ápice da história bíblica. O nascimento de Jesus é a cena mais aguardada por todos. Imagina que você está assistindo um filme e todo filme tem o ápice, aquela cena que todo mundo aguarda. Essa é a cena que toda a criação está aguardando, o nascimento de Jesus. Jesus é Deus presente entre nós, andando entre nós. Imaginem isso. Pensem seriamente sobre isso. É o próprio Deus andando entre nós. O próprio Deus encarnado. Esse é Jesus, o Deus presente. E Jesus, ele inverte toda a lógica de qualquer tipo de Deus que a gente, conhece, ídolo, rei, porque ele é gerado pelo Espírito Santo. Jesus, ele é anunciado por pastores, Pastores naquela época era a profissão mais marginalizada, A pessoa não conseguiu ser nada, vai ser pastor de ovelha. E Jesus escolhe esses homens para anunciar o seu nascimento. E quando ele ressuscita, ele escolhe uma mulher para anunciar a sua ressurreição, Que também a mulher era, da escala social, aqui era menos valorizada. Então Jesus, ele vai invertendo toda a lógica. Ele escolhe crescer em Nazaré. Ele nasceu em Belém, pertinho de Jerusalém. Ele poderia continuar ali, na região mais, como se fosse São Paulo, Ele nasceu em Campinas. E aí ele poderia continuar ali, naquele lugar. Não, ele vai lá para o interior do Nordeste. Um lugar que ninguém nem conhece, só tem 50 famílias, mais ou menos, em Nazaré. Ele cresce lá. Ele escolhe o primo dele, João, que é um cara muito... João Batista, que é um cara muito esquisito, que ele vestia pele de animal, comia gafanhoto. Então ele é uma pessoa muito estranha, mas Jesus escolhe ele para preparar o caminho, para falar: o reino de Deus está próximo. E no batismo de Jesus estão presentes o Pai, o Filho e o Espírito. E uma coisa importante da gente pensar é que Jesus, ele se submeteu ao batismo. Ele não precisava de se batizar, porque o batismo é para expiação de pecados. Jesus não pecou. Mas quando ele se batiza, quando ele se submete ao batismo, ele está assumindo a missão de Israel. Ele está dizendo assim: Israel, você não conseguiu se tornar salvação para as nações, mas eu vou ser salvação para as nações. E aí Jesus, ele vai se batizar no Jordão, porque foi ali que há 1000 anos atrás o povo atravessou o Jordão e entrando na Terra Prometida, e a gente tem aí um novo caminho, A gente tem a Páscoa. Então Jesus, ele vai entrelaçando toda a história bíblica nos seus passos aqui, enquanto ele caminhou com a gente aqui na Terra.
E aí, Jesus então é batizado, né? Ele nasce, ele é batizado, ele cresce lá em Nazaré. A Bíblia não relata muito como que foi a infância de Jesus, temos algumas cenas, mas a gente vai caminhar um pouco, né, mais à frente e vamos para o batismo de Jesus. No batismo estão presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo depois que Jesus batiza, em Mateus, a gente tem o batismo de Jesus, Mateus 3,13, e já no capítulo 4 a gente tem a tentação. Jesus, ele acabou de ser batizado, ele acabou de ouvir o Pai falando: esse é o meu Filho amado, de quem me comprazo, de quem me agrado. E aí a Bíblia diz que então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa batalha que Jesus passa no deserto, ela vai tratar de diferentes perspectivas que o povo de Israel sofreu quando eles estavam no Egito. E se a gente voltar um pouquinho mais atrás, são as mesmas perspectivas que Adão e Eva também sofreram lá em Gênesis. E são as mesmas que se apresentam para nós também hoje, porque a estratégia do mal é a mesma. Então eles tentam apontar para Jesus um caminho populista, em que ele fala assim para Jesus, vamos lá, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4,4. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás está dizendo para Jesus assim: transforme pedras em pão, dê o que as pessoas desejam, dê o que as pessoas pedem, e você será desejado e admirado. Jesus, ele não precisa de se render a isso, porque ele sabe quem ele é. Ele é o presente, ele é a bênção, ele é a salvação para as pessoas. Então ele não precisa de tentar ficar conquistando o desejo de ninguém. Ele já é suficiente. O segundo caminho, do operador de milagres. Então o diabo levou a cidade, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: joga-te daqui, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O diabo está citando um texto bíblico, então ele conhece a Bíblia, ele sabe com quem ele está lidando. Mas Jesus também sabe quem ele é, e respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O caminho do operador de milagres é o caminho: se jogue no templo, mostre o seu dom de curar as pessoas e todos vão te seguir. Jesus não precisava disso, porque ele não veio para ser só mais um curandeiro, né? Em cada cura de Jesus a gente tem uma conversa mais profunda. Jesus, ele não quer curar as pessoas, ele quer salvar as pessoas. É diferente, mas uma mentira. E o caminho do revolucionário violento. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. O caminho do revolucionário violento é como se ele estivesse dizendo: adote o meu sistema de dominação, seja como eu, subordine as pessoas e você terá todos os reinos na sua mão. É como se ele falasse para Jesus assim: use o seu poder para dominar, e assim você vai conseguir ter todos os reinos na sua mão. Só que Jesus, ele é o rei dos reis, ele já é senhor de todas as coisas, ele já sabe o que é bom e o que é ruim, ele já consegue discernir tudo. Então Jesus, ele não se submete às propostas de Satanás. Se a gente olha para trás na história bíblica, a gente vai ver vários homens que em algum desses caminhos escorregaram, né? E por isso eles não conseguiram cumprir a missão que Deus tinha ali para eles, né? A gente tem Davi, a gente tem o próprio Salomão, a gente tem Nabucodonosor, a gente tem vários exemplos de reis, de homens
que escorregaram em algum desses caminhos que o mal propõe, né? E ainda hoje a gente consegue ver isso também. Mas o caminho de Jesus é outro. O caminho de Jesus é a cruz. Não é nenhum desses caminhos aí que Satanás propôs. O mapa não ficou muito bom. Depois eu mando para vocês lá no grupo. Mas na página 161 do livro tem esse mapa aí. Então Jesus é batizado, ele se submete ao batismo, ele é tentado por Satanás e os passos de Jesus vão caminhando ali pela região da Galileia. Então, acharam o mapa? Sim. Acham? Página 161. Não sei se nesse livro novo vai ter. Não tem não. Que pena, eu mando lá depois. Então Jesus ele começa lá, ele nasce no sul, né, lá em Belém, pertinho de Jerusalém, então número 1 ali embaixo. E aí ele vai para o norte, para a região de Nazaré, ali que ele cresce com a sua família, com seus pais, né, aprende ali a carpintaria. Depois Jesus ele vai para a região de Cafarnaum. Em Cafarnaum vão acontecer algumas curas, alguns milagres, e aí Jesus ele vai começar ao seu caminho para o sul de novo. Ele vai descer ali na região da Samaria. Ele poderia descer direto, né, pelo Rio Jordão, mas ele faz uma curvinha aqui na Samaria. Ele chega na região da Judéia, Jericó, Betânia, até que ele vai chegar em Jerusalém. O ministério de Jesus ele vai ser resumido em 3 períodos. Um ano de obscuridade, enquanto ele está lá em cima na Galileia, lá no norte, obscuridade, poucas pessoas conhecem Jesus, conversam com ele, têm contato. Um ano de popularidade, quando ele está mais ou menos ali no meio do caminho, que ele opera as curas, os milagres. E um ano de rejeição, que é quando ele começa a sofrer a perseguição. Jesus, ele ensina para as pessoas e o ensino dele tem autoridade. Só que essa autoridade não é uma autoridade tirana, é uma autoridade de quem é autor, de quem está falando algo que sabe do que está falando. Jesus, ele ensina sempre com autoridade. Jesus, ele vai falar com os judeus, mas ele também fala com os gentios. E isso é para quebrar aquele estigma que aqueles 4 grupos que a gente comentou no início tinham, de que os gentios não eram merecedores. E aí Deus já está dando indícios de que Jesus é a promessa para o povo escolhido, mas também para todos os povos da terra. A Bíblia já dá indícios sobre isso ainda no início dos evangelhos. Então Jesus ele vai proclamar as boas notícias para todos. E isso também acontece com a gente, né? Se a gente para pensar, por exemplo, eu nasci num lar católico. Eu conheço Jesus, né? Conheci Jesus a minha vida toda. Mas quando eu fiz 16 anos, eu comecei a ouvir Jesus e o que ele falava começou a fazer mais sentido para mim. E eu fui me aproximando dele. E se a gente olha para os evangelhos, é assim também. As pessoas, elas começam a querer saber, e até aqui também na igreja, qualquer igreja que você for é assim. As pessoas entram e elas querem saber, sobre o que vocês estão falando aí? Uma curiosidade, depois elas começam a ouvir Jesus mais de perto e vão entendendo, e vão se apaixonando, e aquilo ali você não consegue mais ficar sem, e você tem uma sede, que é como se toda água que você tomasse, você quer mais, você fica com fome, e aí você vê que a sua alma está completamente submetida a esse amor. Então é assim que Jesus faz. Ele vai mostrando para a gente que as suas palavras têm muito mais sentido do que qualquer regra imposta por uma religião. E foi assim que Jesus foi caminhando ali por aquela região, e as pessoas foram parando para ouvir e foram pensando, né, e foram falando assim, por que não pode curar sábado? Então é melhor a pessoa morrer do que ser curada no sábado? Por que eu não posso tocar
num leproso? Ele é impuro? Por que ele é impuro? Então as pessoas foram começando a fazer perguntas, né, sobre aquelas imposições ali que a religião colocou para levantar muros, né, para falar assim, olha, a gente é santo e vocês não. Então aonde Jesus chega, ele traz salvação, ele traz cura, mas ele também renova o mundo daquelas pessoas aí. E faz com que, e aí em algumas cenas vocês vão ver que Jesus fala assim, olha, ainda não é a hora, não precisa te contar para ninguém. Mas depois ele fala, vai lá e conta para as pessoas o que te aconteceu. Então, em alguns momentos ele segura um pouco, em outras ele vai lá e pode fazer as missões, pode começar, né, o ID. Evangeliza aquele povo lá. Então Jesus, a mensagem dele é sempre essa, né? Salvar, curar, mas também renovar o mundo que está à sua volta. Só que as mensagens de Jesus, ela vai exigir das pessoas uma atitude. Ou eles se arrependem e creiam, né? E creem, ou eles vão seguir as suas vidas e dar de ombros para o que Jesus está falando. Não tem como a gente ficar em cima do muro com Jesus. Ou a gente segue ele para valer, ou a gente dá de ombros e segue a vida do jeito que a gente acha melhor. E tem Jesus só como mais um mestre, né? Um sábio, um cara que tem boas palavras. Então, Jesus, ele vai exigir, a mensagem dele exige atitude. E a gente vai ver que tem pessoas que não aguentam, que acham a mensagem dele forte demais, né? Como o jovem rico, como alguns outros aqui, acho que está em Lucas 6. A gente vai chegar ainda nessa parte, não pode adiantar não. Mas para alguns a mensagem de Jesus é muito dura. Então, porque é realmente isso, ele vai inverter a lógica. Né? Então ele está falando para a gente abraçar a viúva e não assim naquela época, deixa a viúva morrer, ela tem que dar conta dela mesma. Não, Jesus está falando, abraça a viúva. Jesus está falando, olha para o pobre. E aí o Império Romano está falando, não, o pobre tem que pagar os impostos e correr atrás do que é dele. Jesus está falando, não, abraça o pobre. Jesus está falando, você tem uma lavoura grande, deixa um pouco na beirada da estrada para as pessoas que estão passando poder comer. E o Império Romano está falando, não, colhe tudo e me dá uma parte. Então Jesus está invertendo a lógica, o tempo todo Jesus está invertendo a lógica. E se a lógica da nossa vida ainda não está invertida, é porque a gente ainda não entendeu a lógica de Jesus, como discípulos dele. Então Jesus, ele chega, e como que ele revela esse reino? Ele revela curando as pessoas. Só que a cura para Jesus não é uma coisa extraordinária, assim como é para nós. Porque de onde ele vem, não tem doença. Então por isso que Jesus cura com tanta naturalidade, porque para ele a cura é algo natural. Não é algo fantástico, extraordinário. Para ele é natural as pessoas terem saúde e serem habilitadas sem nenhum tipo de amarras, né? Então para Jesus ele não precisa de acender os holofotes para curar, ele simplesmente cura. E as fontes de poder para isso não tem nada de extravagante também. As fontes de poder de Jesus é o Espírito Santo e a comunhão que ele tem com o Pai em oração. Jesus ele inaugura uma nova forma de relacionar com Deus. Ele chama Deus de Abba, que quer dizer papai. A relação que Jesus inaugura é a mesma que a gente... Lembra, Jesus está à frente, a gente está atrás. Tudo que Jesus inaugura, a gente vai beber da mesma água. Então, se Jesus chama Deus de papai, nós também vamos chamá-lo assim. E aí, quando ele ensina a orar, né, ensina ali o Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso que estás no céu. Ele não fala Senhor, Yahvé, Elohim, ele não chama Deus desses nomes que os fariseus tanto defendiam. Então ele chama Deus de Pai, ele inaugura uma nova relação com Deus, que revela intimidade e também naturalidade, como uma criança, né, chamando papai, papai. E aí, quanto mais Jesus ele vai se aproximando de Deus, mais ele vai conseguindo entender
o que ele veio fazer aqui. E é assim também com a gente. Quanto mais a gente se aproxima de Deus em oração, mais os nossos ouvidos se abrem, mais a nossa voz, mais a gente fica atento à voz de Deus, mais a gente entende as coisas que estão ao nosso redor. Porque as nossas fontes de poder também são essas, né? Não é o poder que a gente vê lá fora, né? Falar alto, ter dinheiro, ter um cargo, né, elevado, ter um status social alto. As nossas fontes de poder não estão nisso. Quando a gente acha que está nisso, a gente fica vazio. Então, a gente precisa de compreender essa lógica do reino. E o tempo todo Jesus está mostrando ela para nós. Jesus, ele também vai provocar, à medida que ele vai caminhando, ele vai provocar oposição à sua missão no reino. Por quê? Jesus, ele vai desestabilizar o status quo. Imagina que naquela época, cada um daqueles grupos, eles já estavam muito bem, esqueci a palavra, eles estavam muito bem ali alocados, né? Alguns já estavam lá, os poderosos, né? Os judeus mais poderosos, eles estavam com seus lugares lá em Roma muito bem definidos, né? Então eles tinham boa relação com os imperadores, né? Então eles tinham ali benefícios, privilégios. E aí, se chega alguém dizendo que é rei dos judeus, isso vai ferir o rei César. Então vamos ter 2 reis. Então o povo judeu tem um rei, então eles não precisam de pagar impostos para César. Eles vão pagar impostos para o rei deles. E isso ia mexer com o status quo. Isso ia desestabilizar a sociedade, né? Não seria bom. E a gente tinha os revolucionários que queriam acabar com o Império Romano, derrubar César e fazer com que Jesus sentasse lá no trono e comandasse tudo. Só que não era isso que Jesus veio fazer. Então Jesus, ele vai desestabilizando isso. E aí, isso vai trazendo perseguição para Jesus. Por quê? Vai mostrar para todo mundo que a história que os fariseus contam é uma mentira, que não tem mais essa separação entre santo e impuro, puro e impuro, não tem isso mais, né? Jesus, ele está inaugurando um novo reino, em que todo mundo é bem-vindo, em que tem lugar para todo mundo na mesa. Então, Jesus, ele vai rejeitando algumas práticas dos fariseus. Ele não rejeita os símbolos judaicos, mas ele rejeita algumas práticas em que os fariseus transformaram a lei de Deus em um muro. E aí e é isso que a religião faz, ela ergue um muro e separa as pessoas. Jesus, ele está acabando com essa separação. Então isso vai trazer perseguição para ele. Por isso que o terceiro ano do ministério de Jesus é de perseguição. Jesus, ele é muito popular no início, mas depois, à medida em que a missão dele vai se tornando mais clara, o apoio popular dele começa a diminuir. A gente vê isso até entre os discípulos. Vamos abrir lá em João 6, 60, 69. João gostava muito de escrever, né? Imagina, um capítulo tem 60 versículos, enquanto Marcos escreve capítulos com 12, 15 versículos. Então é assim, cada um escreve de um jeito. Se você é uma pessoa mais objetiva, você vai gostar mais de Marcos. Se você gosta dos detalhes, leia João e Lucas, é cheio de detalhes. Então lá em João 60 ao 69, Jesus, ele traz uma mensagem mais dura para o povo. E aí, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, aqui a gente tem a onisciência de Jesus. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Então é por isso que em alguns momentos, por exemplo, sabendo em seu íntimo, Jesus sabia o que os discípulos estavam pensando, né, em seus corações. Então aqui Jesus, homem, sendo Deus. O que acontecerá
vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então, à medida que Jesus vai deixando mais clara a sua obra e a sua missão, alguns discípulos vão abandonando. E é assim também, né? A gente vê pessoas que ficaram pelo caminho, que não aguentaram a palavra, né? Como o Fernando dizia, chegou ali na bifurcação, né? Porque Jesus ele vai colocar para nós algumas bifurcações na nossa vida, em que a gente vai ter que definir se é sim ou se é não. E aí, alguns desses momentos, muitas pessoas não aguentam e preferem retroceder. Esse é o panorama da vida. Jesus, então, ele inaugura o seu reino. E como que é a vida nesse reino? Jesus, ele organiza o reino a partir de uma comunidade. Ele forma uma comunidade começando com 12 homens. Assim como Deus começou com as 12 tribos lá atrás, Jesus escolhe 12 homens, 12 apóstolos. E aí esses apóstolos vão se tornar as 12 tribos de Israel, só que no mundo daquela época. Lembra que as tribos de Israel elas se espalham e elas vão ter que abençoar cada um daqueles lugares ali da região onde elas estão. E é assim também com os apóstolos de Jesus. Cada um com o seu dom, cada um com a sua experiência de vida, de cultura, vai espalhar o evangelho ali. É assim que Jesus faz. Ele forma uma comunidade. É por isso que não dá para caminhar sozinho. Não dá para você seguir Jesus sozinho. Porque Jesus, ele sempre vai optar pela comunidade. Ele não caminhou sozinho. Ele poderia ter feito tudo sozinho, chegado lá em Jerusalém, ter morrido, ressuscitado, pronto. Não, ele quis chamar mais gente para participar. Então a vida na igreja, isso a gente vai ver no próximo ato, não dá para ser igreja sozinho. Jesus